Oi pessoal, já tinha muito tempo que eu tava querendo fazer vídeos sobre séries e filmes que eu assisto, que eu gosto, fico querendo conversar sobre. Então agora eu tomei coragem e vou fazer. Não importa se as pessoas vão gostar, se as pessoas não vão gostar. Tomara que gostem, mas se não gostarem, tudo bem, pelo menos deu vontade, eu vou fazer. Eu queria começar falando sobre o caso Evandro, porque eu assisti recentemente e eu fiquei assim muito impactada. Desde que eu soube que ia sair o documentário, eu fiquei muito interessada em assistir, porque primeiramente eu sou de Curitiba, então eu passei a maioria dos meus verões em Guaratuba, então sempre ouvia falar do caso das bruxas de Guaratuba, e isso sempre foi parte do meu imaginário, assim, eu não entendia o que acontecia. Tanto que uma vez eu comentei com a minha mãe, ela falou, você sabe que a senhora é nossa vizinha lá do prédio. Eu fiquei tipo, meu Deus, a vizinha do prédio de Guaratuba é uma bruxa? Porque eu não fazia a menor ideia do que se tratava. Então eu fui assistir e eu vi que era muito mais profundo do que eu imaginava. É uma história bem intensa, mas eu acredito, minha opinião, que vale a pena assistir. Então, vamos lá. Esse documentário foi feito pela Globoplay e ele é baseado num podcast feito pelo jornalista Ivan Mizanzuki. Tive que ler o nome dele porque é um nome meio difícil. O Ivan fez esse episódio do podcast em 2018. Ele ficou 2 anos pesquisando e tentando entender a investigação, procurando vídeos antigos da época, registros da investigação. Então ele fez um trabalho assim de detetive mesmo. Ele foi atrás de tudo para entender o que tinha acontecido, fez o podcast e aí transformaram o podcast nessa série. A série é dirigida pelo Ali Muritiba e pela Michelle Chevran e tem 8 episódios, se eu não estiver errado. Então vamos tentar entender essa história. Ali em 92, mais ou menos naquela época, estavam desaparecendo muitas crianças em Guaratuba e região. Até que teve um menino que desapareceu, que foi o Evandro, e que gerou mais mídia, teve mais visibilidade o caso dele do que o dos outros meninos. Começaram a investigar o caso do Evandro, o que tinha acontecido e tudo mais, até que encontraram um corpo. Analisaram o corpo, viram que tinha sido uma morte bem violenta, tinham cortado... Eu não vou entrar em detalhes, se você quiser você assiste. É uma coisa bem violenta mesmo. Então eles começaram, meu Deus, mas isso é muito violento, isso deve ter sido um ritual de bruxaria, uma coisa do demônio. Começaram a ter essas especulações. E aí, o que acontece? Tinha a filha e a esposa do prefeito, que era a Celina, a esposa, e a Beatriz, a filha, a Bage. A Beatriz tinha alguns contatos com a Umbanda e tudo mais, então pronto. Ela é feiticeira, faz macumba com o menino e não sei o quê. E começaram essas especulações. Mas é porque estavam querendo sucesso na prefeitura, estavam querendo sucesso nos empreendimentos da família e tal. A gente acaba descobrindo que tem muita treta política envolvida, rivais políticos que se acusam pra tirar vantagem. No final a gente vê que o caso é muito mais sobre tentar provar que a Beatriz e a Celina são culpadas do que realmente tentar encontrar o assassino da criança. Porque, na verdade, esse cara deve estar solto até hoje, se duvidar, né? Mas o caso não foi sobre encontrar o verdadeiro assassino, o caso foi sobre acusar essas pessoas. Então as acusadas foram Celina Bage, Beatriz Abage e outros 5 homens que eram da Umbanda, que tinham algum envolvimento com a Umbanda. Então, pronto, é umbandista, é macumbeiro e é bruxaria. Simples assim. Uma coisa que foi muito forte nesse caso, por envolver pessoas públicas, né, família do prefeito da cidade e tudo mais, ele ficou um caso muito público. Então, assim, antes mesmo de ter uma investigação, elas já tinham sido condenadas pela opinião pública. A cidade já tinha condenado elas, apedrejava a casa delas, pedia queima a bruxa. Parece coisa de 1800, mas não, foi em 92. Então, assim, elas já eram culpadas pelo público, assim, na opinião do público. É isso, tranca na cadeia, mata. Teve gente falando, larga na praça pública e deixa as pessoas resolverem, entendeu? Porque é assim que a justiça funciona. Então é isso, eles só precisavam provar que elas eram culpadas, porque todo mundo já tinha decidido que elas eram. Inclusive o próprio governador do estado do Paraná, que, enfim, no final até dá um depoimento, a gente vai chegar lá. E eu acredito que o ponto mais forte, mais pesado disso foi a maneira com que a polícia agiu. Muitas horas em que a pessoa foi presa até o momento dela chegar na delegacia e nesse período de tempo. O que aconteceu? Ninguém sabe. Não, é porque tinha muitas pessoas lá e eles estavam rodando pra despistar as pessoas. E
envolve muitas denúncias de tortura, que os acusados teriam sido torturados para confessar, porque eles acabaram confessando os crimes. Então, ficou toda essa questão. Eles foram torturados? Não, eles não foram. Eles confessaram e depois se arrependeram de ter confessado. Ai, mas não tem nenhuma prova da tortura. Ah, não, mas tem sim. Não, mas cadê? Ah, se perderam fitas que tinham... Toda uma polêmica envolvendo tanto a polícia, como essas denúncias de tortura, como essas brigas políticas. Então, é sobre tudo menos sobre a pessoa que morreu. Tanto que, em certo momento, eles nem sabem se aquele corpo era mesmo do menino que desapareceu. Pra você ter noção do como esse caso vai muito além do que você estava imaginando quando você foi assistir. É pesado, é difícil de assistir, é doído. Se você é uma pessoa mais sensível, pule o episódio 4, que é o episódio Torturas, o nome do episódio. Mas se você quiser, assista. Às vezes é bom a gente ver pra gente entender mesmo o que essas pessoas passaram. As coisas que essas pessoas passaram nunca mais vão voltar. O que elas sofreram, nunca mais alguém vai conseguir pagar. Não tem indenização que pague o que essas pessoas passaram. Que foram linchadas, que sofreram muitas coisas horríveis por crimes que eles não cometeram. Então, basicamente, é um caso sobre preconceito religioso, intriga política, a atuação da polícia, que eu acredito que por ter sido um pouco depois do fim da ditadura, ainda tinha esse método ditatorial de lidar com as situações. Eu sempre gostei de assistir casos de investigações reais, de crimes reais. E esse, assim, é tão assustador quanto uma coisa de ficção, assim, até mais. E a gente vê que muitas vezes a realidade é muito mais assustadora do que a ficção. Mas vale a pena ver, porque eu acho que essas pessoas merecem que a gente veja a verdade. Essas pessoas merecem que a verdade esteja aí, aberta para todo mundo ver a injustiça que aconteceu. E, no final, uma coisa muito interessante, até o advogado de acusação, um cara que era, assim, muito autoconfiante, sempre tinha uma explicação para tudo, ouviu umas certas coisas lá que não tinham aparecido na investigação, só foram encontradas depois. No final ele falou, talvez se isso tivesse saído na época, as coisas teriam sido diferentes. E, como eu comentei no começo, o nosso querido ex-governador, Roberto Requião, aparece para dar um depoimento. É vergonhoso, era melhor não ter ido. Ai, foi feio, assistam. Mas então é isso, um documentário muito bem feito. Ele organiza os fatos, que é aquela bagunça de coisas que aconteceram, para você entender realmente a história. Bem chocante e vale a pena. É isso.